Convido agora a Lute para fazer a sua intervenção, 5 minutos. Passa, por favor, aí o microfone. Boa tarde a todas e todos. Eu agradeço a oportunidade. Eu sou o Lute Laporta, da Assembleia Nacional dos Estudantes Livre. E, antes de tudo, é imprescindível começar minha fala apontando a centralidade do debate da dívida. É um problema social dos mais importantes para todos os países de todo o mundo. E é um problema ainda mais central, considerando os levantes sociais internacionais nos 4 cantos do mundo, que a gente pode tomar aí como exemplo os indignados da Espanha, que se somam aos trabalhadores de Portugal, à juventude grega, que também se somam aos milhões que ocupam a Praça Tahrir no Egito, aos heróicos lutadores da Síria que lutam contra o ditador Bashar al-Assad, aos estudantes chilenos e agora mais recentemente aos corajosos lutadores brasileiros que lutam sonhando por um Brasil cada vez melhor, pelos direitos sociais aqui no Brasil também. Quando essas pessoas vão às lutas, vão às ruas lutando por mais saúde, por mais educação, por um transporte público de qualidade, mesmo que elas não tenham consciência disso, essas pessoas elas estão lutando por uma coisa que conflui, que tem uma convergência muito grande. Elas estão lutando, mesmo que elas não saibam, pelo não pagamento de uma dívida ilegítima, uma dívida ilegal, que não foram elas que fizeram, que não foram elas que concordaram em fazer com essas dívidas. Elas estão lutando pela soberania dos seus países. Isso tudo porque as dívidas públicas sempre foram um instrumento dos países imperialistas para dominar os países periféricos, acho que saiu o som, para dominar os países periféricos e tirar a soberania também dos países periféricos. Com o início da crise de 2008, o desmonte dos direitos sociais que já existia, com o repasse do fundo público, o pagamento da dívida e tudo, se aprofundou cada vez mais, né? E mais ainda, os governos tiveram que fazer uma política de salvamento dos bancos e políticas neoliberais para salvar esses bancos e desmontar os direitos, privatizar cada vez mais. Aqui no Brasil, a gente tem o exemplo da privatização do campo de Libra. Na Europa, a gente tem o exemplo da juventude que na Espanha, 1 a cada 2 jovens está desempregado, 1/3 da população está sofrendo com desemprego. Na Grécia, como exemplo, a gente tem 60% da juventude em desemprego também. Então o mundo todo está sofrendo com políticas que precisam ser feitas para o pagamento da dívida, políticas neoliberais, para o salvamento dos bancos, que se aprofundam cada vez mais com essa crise. Dentro de tudo isso, as auditorias da dívida cidadã servem como instrumentos para explicitar cada vez mais como essas dívidas são mecanismos corruptos, ilegais e ilegítimos do sistema capitalista que a gente vive. Então, para os movimentos sociais, é cada vez mais importante que a gente mostre a importância das auditorias e também a dívida como uma violação da soberania, uma imposição de acordos políticos e econômicos, como saque das riquezas nacionais aos nossos países. O mais importante a se demonstrar aqui é que o campo mais fértil e mais proveitoso para a gente fazer esse debate também é o campo dos movimentos sociais. É o campo das ruas, é o campo das lutas. Até porque o debate que a gente faz aqui, o debate, muitas falas que me antecederam, falam das lutas mundiais que estão acontecendo, das lutas que estão acontecendo no país
O próprio debate que a gente está fazendo aqui é também um eco das lutas que estão acontecendo nas ruas do Brasil, das lutas que estão acontecendo pelas ruas de todo o mundo. Então é muito importante que a gente leve o debate da necessidade do não pagamento da dívida para os movimentos sociais, o debate da necessidade das auditorias cidadãs da dívida para os movimentos sociais também. O governo brasileiro, por exemplo, fala que a dívida pública não é um problema central. Ainda assim, metade quase do orçamento público do Brasil segue sendo transferido para o pagamento da dívida pública. Conclua. Tudo bem. Então, assim, é necessário que a gente continue lutando, é necessário que a gente continue fazendo esse debate, e é necessário que, em momentos de erupção social, em momentos em que a classe trabalhadora e a juventude vai às lutas, exigindo seus direitos, vai às lutas, questionando a dívida pública, a gente conscientize essa juventude, esses trabalhadores que estão na luta, para mostrar que, além da dívida pública, para que eles tenham total soberania sobre a riqueza que eles produzam, eles também precisam questionar a própria sociedade que permite que essa dívida pública seja sustentada, a própria sociedade que permite que uma sensação de bem-estar, ainda que nos países centrais, uma sensação de bem-estar seja desmoronada por conta do interesse de uma pequena minoria que vampiriza uma grande maioria que produz a riqueza social de toda a população. Obrigado. Obrigado, Luiz.